Olá, hoje no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos ter dois entrevistados, filho e pai, uma honra muito grande para o nosso programa. Com vocês, Darcio Lopardi Mendes Júnior, Darcio Lopardi Mendes. O primeiro, o filho, é professor universitário e advogado. O pai, desembargador do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado de Minas Gerais. E o tema, pessoal, é inovador, muito bacana, diferente e sempre atual. A relevância da comunicação para os operadores do direito. Família, eu queria agradecer primeiro a presença ilustre de vocês dois aqui no Justiça às Claras e queria saber de vocês desse tema, né, a comunicação para o advogado, para o bacharel, para o concursando. O que vocês podem me dizer a respeito disso? Vou começar alterando a ordem, né? Os mais novos antes dos mais velhos, o filho do pai. Eu primeiro queria agradecer também esse convite honroso que nos foi feito para estar aqui presente para trocar algumas ideias sobre esse tema relevante do mundo de hoje, que é a comunicação no dia a dia e a comunicação profissional. O programa é de vocês. Bom, primeiramente, eu agradeço pela oportunidade, pelo convite, Cristiano, pela proposta desse programa, que tem crescido cada vez mais. E realmente é um tema instigante, é um tema muito relevante e que deve ser muito explorado pelos profissionais do direito. Não só os operadores que já militam na área jurídica, mas os acadêmicos, os concursandos, enfim, é um tema vasto que envolve todas as pessoas e profissionais das mais diversas áreas, mas especificamente os da área jurídica. Vamos lá, pai e filho, desembargador, o que vocês percebem, só pela vasta experiência jurídica, principalmente lá no Tribunal de Justiça, você como professor universitário e também advogado, para um bom, assim, na militância, vamos colocar assim, ou para quem está fazendo concurso, o que vocês podem falar, o que é um bom profissional que se comunica bem em relação ao direito? Sim. O conceito, a metodologia, tudo isso que vocês conhecem a fundo, que nós vamos chegar depois, eu vou chegar lá na frente, nessa obra que vocês estão lançando, ou já lançaram, perdão. Mas eu queria que vocês passassem para o telespectador essa visão de quem conhece do assunto e tentar demonstrar o tão quão é importante um advogado, um profissional, um concursado se comunicar. Sim. Curiosamente, o falar em público, a oratória, enfim, a expressão verbal em público, é um dos temas, um dos assuntos, ou para algumas pessoas até uma sombra, é aquilo que mais, se não for, talvez depois da morte, é uma das coisas que mais amedrontam as pessoas, o falar em público. Eu costumo dizer que as pessoas, elas sabem falar, elas se comunicam, elas trabalham, têm vida social, mas aquele momento, quando estão em evidência, é que vem todo aquele tormento, uma taquicardia, uma sudorese, uma dor de barriga, uma dor de cabeça. Então, ao mesmo tempo que esse é o maior temor, é o fator que mais impulsiona as carreiras da pessoa ser possuidor, de uma boa comunicação, de uma boa expressão verbal, uma boa expressão oral em público. Advogado, o senhor tem casos assim que o senhor já viu as pessoas efetivamente falarem melhor e conseguirem um resultado melhor e também falarem pior e conseguirem um resultado pior no dia a dia lá do tribunal? Muito. A nossa experiência, a minha experiência, de recebedor daquela comunicação que é nossa dirigida e passamos a observar o que é dito. A primeira coisa mais importante que eu acredito que na comunicação é saber o conteúdo do que vai falar. Sabendo o conteúdo do que vai falar, conhecendo aquela matéria que vai expor, a segurança aumenta. E às vezes não precisa falar bonito, apenas comunicar normalmente como fosse uma conversa entre 2, 3 pessoas no máximo. Enfim, falar com bastante clareza e com objetividade. Ou seja,
estudar aquilo que vai ser E estudar o que está falando. Porque não adianta falar ou querer falar bonito, com palavras aqui empoladas, você não consegue transmitir a ideia básica daquilo que ela quer transmitir. Isso que eu vejo lá no tribunal, que eu faço parte, e às vezes eu trocava muita ideia com ele na conferência do livro, exatamente essa experiência do dia a dia profissional que eu via lá. Muitas pessoas, muitos advogados, muitos profissionais vão lá expor as suas razões em prol dos seus clientes e às vezes não consegue levar a bom termo a sua defesa, a sua comunicação, não às vezes por falta de conhecimento, por falta de clareza na exposição das suas razões. Eu te pergunto, no caso, a sustentação oral, uma boa sustentação oral clara, para quem está nos ouvindo, ela, não é que ela vai ser determinante, mas ela ajuda no resultado, não ajuda? Ajuda muito. A minha experiência pessoal, eu já retirei o processo de pauta algumas vezes, com pedido de vista, em razão da sustentação do advogado. Elaborou um sistema de paralelo de provas, muito aqui importante, pontos importantes do processo, de uma forma tão clara, em prol do seu objetivo, que é conquistar um resultado positivo a favor do seu cliente, que eu, apesar de ter estudado aquele processo, eu e vários colegas, às vezes, pedem vista para fazer uma nova reflexão sobre aquele tema. E, às vezes, pode vir com resultado diverso. Às vezes, aquela reflexão que eu fiz, que o orador me levou a fazer, pode levar, sim, a um resultado positivo. Nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, mas eu queria que no segundo, assim que eu fizer o intervalo, o seu pai já deu a dica que a primeira forma de resolver subir essa escada é estudar o tema. Mas devem, e com certeza você conhece outras técnicas, além dessa, para também ter um resultado de comunicação melhor. Mas você vai falar isso logo depois do nosso intervalo. Pessoal, nós vamos fazer uma pequena parada e já voltamos com o Justiça às Claras. É só um minuto.